Olá pessoal, meu nome é Zé Rui, nós estamos na disciplina de compiladores e na aula de hoje nós vamos estudar sobre a árvore sintática abstrata, ou seja, essa estrutura de dados que vai nos auxiliar muito a partir de agora no processo de criação do nosso código intermediário. Vamos para a nossa aula então? Então, pessoal, até agora nós já fizemos muita coisa e muita coisa interessante. Ou seja, começamos criando o nosso analisador léxico, que é o nosso scanner, criamos em seguida o nosso analisador sintático, que é o nosso parser, e a partir dali nós começamos a fazer a análise semântica, toda ela baseada no nosso parser, na nossa gramática. Por isso nós chamamos que nós estávamos fazendo a tradução dirigida por sintaxe. Ou seja, nós começamos a colocar código Java dentro da nossa gramática, nós começamos a criar variáveis, nós começamos a colocar a notificação de erros e tudo isso dentro da nossa gramática, tudo isso orientado, dirigido por meio da nossa gramática, ok? E aí, nós chegamos exatamente no meio do caminho, ou seja, aonde nós queremos, a partir de agora, preparar o terreno para começar a construir o nosso código objeto, que é então o processo de geração de um código intermediário. Muitos autores tratam o seu compilador e o meu como sendo o quê? Duas grandes fases. A gente conversou isso lá nas primeiras aulas, como sendo o front-end e o back-end. Então, o front-end foi tudo isso que a gente estudou até aqui. Ou seja, o analisador léxico, o sintático e o semântico. O que esses caras têm de interessante que eles têm de comum? Eles têm em comum que eles estão fazendo o processo de análise. O que é um processo de análise? Um processo de análise, assim como a análise do sangue, é separar as hemoglobinas das hemácias, das plaquetas, fazer essa contagem, ou seja, separar cada um dos elementos para que você consiga ter alguma conclusão. Nós também estamos usando essa mesma ideia. Por isso, os autores chamam não somente de front-end, como também o processo de análise. Por isso, nós separamos lá na primeira fase cada um dos nossos elementos em tokens. Em seguida, nós conseguimos organizá-los, verificar se a disposição deles está correta por meio da análise sintática. E depois nós conseguimos fazer também a análise semântica. Ou seja, nós verificamos se faz sentido essa disposição e essa escrita. Beleza? A partir de agora, nós vamos começar a construir um código intermediário. A estratégia de construir um código intermediário é exatamente dar a possibilidade do nosso compilador ser escalável. Isso significa que ele pode ser implementado para mais de uma arquitetura. E aí, essa segunda fase também é chamada por back-end ou a fase de síntese. Nós vamos pegar esses elementos e sintetizá-los, direcionados para aquela arquitetura que eu estou trabalhando. Ficou claro, pessoal? Então, de forma geral, você pode ver esse organograma dessa forma. Ou seja, você recebe um programa fonte, o front-end passa sobre ele e faz todo o processo de análise. O código intermediário vai organizar ele por meio de uma árvore sintática abstrata, que é a aula de hoje, e posteriormente as próximas fases vão sintetizar com o objetivo de alcançar um programa objeto, dentro de uma arquitetura específica, correto? Então eu te pergunto, qual que é o objetivo final do front-end? O objetivo final do front-end é a aula de hoje, é chegar num código intermediário, beleza? E aí, como nós estamos conversando, para que nós queremos gerar um código intermediário? Porque se eu faço algo genérico no meio do caminho, você concorda comigo que eu posso pegar esse algo genérico no meio do caminho e fazer diversas outras derivações para ele. Por isso eu coloquei aqui que uma das razões para se fazer o código intermediário é o fato de o seu compilador ser escalável.
você fez essa parte inicial e você não perde ela, independente se amanhã você vai fazer o seu programa, criar o código objeto para o Linux, para o Windows, para uma arquitetura ARM, para qualquer outra arquitetura, o processo inicial não é perdido. Essa é a grande vantagem de não somente trabalhar dessa forma, mas trabalhar por camadas, ok? E aí a gente chega no conteúdo da aula de hoje, que é a árvore sintática abstrata, ou seja, como para gerar o código intermediário nós vamos utilizar a técnica do código de 3 endereços, é uma boa prática, uma boa estrutura de dados utilizar a árvore. Para fazer isso, eu vou te mostrar aqui agora. Ó. Suponha que você tenha a seguinte atribuição para resolver. Então você tem aqui que x recebe 1 mais 2. As primeiras fases vão fazer o quê? Vão separar cada um desses caras em tokens, verificar que o 1 é um literal, né, que é um número, esse aqui é um operador de adição, esse aqui é outro número, isso aqui é o operador de atribuição, isso aqui é um designador, tudo isso foi feito na fase anterior, certo? No front-end. A partir daqui eu quero gerar um código intermediário. E aí nós vamos ver que a geração do código intermediário vai se basear no código de 3 endereços. E aí, a ideia do código de 3 endereços é usar 3 elementos para fazer as operações. Então, nesse caso aí, eu vou pegar o elemento 1, o elemento 2 e fazer a soma entre eles. Basicamente vai ser isso. E uma estrutura de árvore, por si só, ela já propicia esse raciocínio. Dá uma olhadinha aqui, ó. Concorda comigo que se eu fizer essa seguinte árvore, fica claro para você e para mim que eu vou pegar o 1, o 2 e somá-lo? Antes de fazer a atribuição, pensa que até lá no caminho em árvore, né, de forma recursiva, os elementos que estão abaixo vão ser executados primeiro, dentro de um processo recursivo, concorda? Então, olha só, se eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 elementos. Aqui em cima agora, ó, 1, 2, 3 elementos. O resultado desse cara aqui vai me dar um único elemento. Então, essa estrutura de dados, ela vai me propiciar muito chegar no meu objetivo, que é a criação do código intermediário usando a técnica do código de 3 endereços. Entenderam o que nós vamos estudar aqui agora? Então, qual que é a definição de uma árvore sintática abstrata? O nosso autor, Arro, diz o seguinte, que uma árvore sintática abstrata ela é uma representação em forma de árvore de um programa-fonte. Ou seja, eu simplesmente vou pegar o meu código e criar uma árvore com ele. Basicamente seria isso. A árvore você aprendeu comigo lá em Algoritmos 2. Continuando aqui, cada nó representa uma construção da linguagem e a estrutura hierárquica denota os relacionamentos de composição entre as construções. Chama a atenção para vocês que a própria estrutura da árvore ela já vai por si só colocar a precedência de cada um dos elementos. Vamos voltar aqui, ó, dá uma olhadinha. O que você faz primeiro, você programador? Você atribui o 1 ao x e depois soma? Não, não é. Primeiro você faz o quê? Da direita para a esquerda, não é? 1 mais 2 atribui o resultado em x. Então, a própria estrutura de dados, a árvore, já propicia para você essa precedência correta. Por isso aqui, o autor diz o seguinte, ó, que a estrutura hierárquica já contempla a forma que esse relacionamento vai acontecer. E, finalmente, o termo abstrata é usado no sentido de que não são considerados detalhes. Ou seja, nós vamos tirar tudo aquilo que é maquiagem, tudo aquilo que é desnecessário da nossa parse tree, beleza? Lembra que nós até agora fizemos sempre a árvore de derivação e a árvore de derivação ela é bem detalhista? Só que agora a árvore sintática abstrata não vai se preocupar com os detalhes, ela vai preocupar somente com a parte que é essencial para a geração do código intermediário. Tá claro? Eu vou te dar alguns exemplos a partir de agora e vai clarear bem para você. Então, diante disso, a primeira coisa que a gente tem aqui é a minha árvore sintática abstrata, ela vai derivar, ela vai existir a partir da minha parse tree, da minha árvore de derivação, tá? E como que a gente faz ela? Não é difícil, simplesmente nós temos que seguir 3 passos que você já vai conseguir construir a sua árvore sintática abstrata. Dá uma olhadinha aqui como que eles são simples, ó.
Primeiro, eu vou remover detalhes sintáticos. Segundo, eu vou remover nós triviais. E terceiro, eu vou substituir os não terminais por operadores. Perceba que o processo por si só é um processo de remoção. Esse processo vem na minha cabeça, eu não sei se vem na sua, mas vem na minha direto um processo de limpeza. Eu vou limpar, eu vou retirar coisas que estão em excesso. É basicamente isso. Se você, a partir de agora, olhar para esse algoritmo com esse tipo de raciocínio, que nós vamos fazer uma limpeza e deixar somente aquilo que é essencial, já é meio caminho andado para a gente entender isso aqui. Olha só, o primeiro passo fala o seguinte: eu vou remover detalhes sintáticos. Isso significa que ponto e vírgula para mim não é essencial, parênteses também não, vírgula também não. Aí alguém pode falar, pô, professor, mas lá na análise sintática era muito importante, na análise léxica mais ainda. Pois é. Estão lembrados que isso aqui é programação? Programação por camadas? O cara que é responsável pela análise sintática, deixa só ele preocupar com isso. O cara que é responsável para a análise léxica, deixa só ele ficar preocupado com isso. Então, você começa a dividir os seus problemas, cada camada fica bem estabelecida do que ela faz, e aqui você tem uma liberdade para avançar. Entenderam, pessoal? Por isso a programação, ela gosta e gosta muito da ideia de criar camadas. Isso é uma ótima prática. Por isso, como o compilador é um projeto grande, não é um projeto pequeno, nós precisamos dessas técnicas todas a nosso favor. Então vamos lá. O que é uma parse tree? Uma parse tree nada mais é que uma árvore de derivação. Então você vai pegar a sua gramática e tentar derivar. Por exemplo, eu vou fazer com você aqui, ó, a derivação do resultado recebe A mais 3 vezes B. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero te ensinar como fazer a AST. E eu te falei que ela é baseada, ela é construída a partir da parse tree. Por isso, então, você tem que saber fazer a derivação, que nós já fizemos exaustivamente nas fases anteriores, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Como que eu derivo essa sentença aí? Eu vou começar por statement, ou seja, isso aqui é uma declaração qualquer, que ela pode ser um if, um while, um read, um print ou um bloco, né? Ou, que é o que vai ser aqui, ó, um designador recebendo uma expressão. Então vamos lá. O statement eu vou derivar em designador igual xpr ponto e vírgula, usei essa regra de produção. O designador eu vou derivar em identificador, ou seja, usei essa regra de produção aqui. E aí eu já estou colocando aqui o nome da variável em vermelhinho. Agora eu vou derivar essa expressão, que eu tenho que derivar aqui, ó, A mais 3 vezes B. Então, XPR eu vou derivar em termo, operador de adição, termo. Então, eu estou usando essa regra aqui, ó, XPR, termo, operador de adição, termo. Agora eu vou fazer um pouco mais rápido aqui, que vai ser só um por um, né? Então o termo vai virar fator, o fator designador, o designador identificador. Basta você seguir aqui, ó, o termo, ele pode virar fator, o fator pode virar somente designador e o designador pode virar somente identificador, eu formei o A. O addop é o mais e o termo aqui, ó, vai gerar então 3 vezes B. Então eu vou ter que gerar termo gera fator, operador de multiplicação, fator. Então eu estou usando essa regra completinha aqui e agora eu faço fator virar número e o operador de multiplicação, nem precisava aqui, que é só ele mesmo, e o fator vira designador, o designador vira identificador. Beleza? Então isso aqui foi só uma recordação e é o primeiro passo para eu criar a AST. Vamos criar a nossa árvore sintática abstrata aqui agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar minha derivação aqui e vou colocar o meu algoritmo aqui do lado, tá? E a partir daí eu vou simplificar a minha parse tree para uma árvore sintática abstrata, ok? Então recordando aqui, o nosso algoritmo é remover os detalhes sintáticos, tirar os nós triviais e substituir os não terminais, que são as variáveis, por seus operadores. Vamos começar aqui, o primeiro passo. Vou remover detalhes sintáticos. O que é detalhe sintático? Ponto e vírgula, parênteses, vírgula, blá, blá, blá. Então, olhando para a minha parse tree, simplesmente quem vai sair é esse cara aqui.
beleza? Não tem mais nenhum outro aqui, parênteses, senão eu sairia retirando eles daqui, tá? Vamos para o segundo passo agora, remover nós triviais. O que você entende como um nó trivial? Bem, na minha cabeça, algo que é relativamente fácil, algo que é praticamente inútil, né? Seria isso. Então, uma forma de ver isso é a AST nunca contém sequência de nós com um único filho. Um exemplo clássico seria isso aqui, ó. Termo gera fator, fator gera designador, que gera identificador. Eu poderia tirar isso tudo aqui, ó, e subir com o A lá para cima, é o que está falando aqui. Então, basicamente, eu vou olhar quem aqui tem apenas um filho. Ó, esse cara aqui tem um filho, esse aqui tem 3, né? Então não pode tirar. Esse aqui tem 1, esse aqui tem 1, esse aqui tem 1. Então eu vou apagar tudo isso aqui tudo eu apaguei, isso aqui tudo eu apaguei, isso aqui tudo eu apaguei. Por quê? Porque todos esses elementos, eles só têm um filho. Ó. Fator só tem um filho, que é designador. O designador só tem um filho, que é identificador. Então, continuando a nossa limpeza, eu vou simplesmente agora apagar de fato. Ó. Apaguei, apaguei, apaguei. Não ficou muito mais enxuta agora a nossa árvore sintática abstrata? Se você bater o olho aqui, ó, você já consegue até fazer a conta aqui de forma automática. Ó. 3 vezes B mais o resultado dele vai ser mais o A, e eu vou jogar isso tudo dentro da variável resultado. Só que não acabou ainda, nós temos o terceiro passo a fazer ainda, tá? Então, ó, no nosso passo inicial, nós tínhamos a árvore de derivação assim, e agora, depois de aplicar o passo 1 e o 2, ela já está bem mais enxuta, já está ficando interessante para a gente fazer o que a gente quer, tá? Então, vamos aplicar o terceiro passo aqui agora, ó. Ele diz que eu vou substituir as variáveis, os não terminais, por seus operadores. Ou seja, quando for possível, você vai fazer essa troca. Esse primeiro cara aqui, ó, já estou vendo que é possível. Então, olha, essa statement, que é uma variável, eu vou substituir ela pelo operador que ela representa, que é o operador de atribuição. Então, olha só, eu vou subir com ele. Aqui também, o mais, eu posso subir com ele para o lugar da XPR. E o operador de multiplicação, eu posso subir ele também para o lugar do termo. Pronto, essa é a nossa árvore sintática abstrata. Então, a partir do passo 1 e 2, eu construí o terceiro e cheguei na minha conclusão da minha árvore sintática abstrata. É ou não é, a partir de agora, criar uma programação, criar classes, interfaces e objetos a partir dessa estrutura? Essa daqui, querendo ou não, ela é muito poluída, ela cria muito viés na nossa cabeça e dificulta nós mesmos para programarmos. Então, a partir da parse tree, você gera a árvore sintática abstrata. Tá claro? Então, gente, esse é o processo de construção de uma árvore sintática abstrata. Não é difícil, eu diria que ele é simples, só que a gente tem que tomar certos cuidados para não cometer erros, beleza? A partir de agora, então, é exercitar. Vamos fazer mais um aqui, ó, um pouco mais elaborado. Ó. Eu dou como entrada, então, esse código aqui, while a maior ou igual a 5, então o x vai receber a mais 9. Como será que fica essa árvore sintática abstrata? Nós vimos que o primeiro passo é construir a nossa árvore de derivação. Então não tem mágica, tá, gente? Você tem que chegar aqui e começar a partir de statement, derivar o while, aí a condição vai virar a maior que 5 e assim por diante. Eu já vou colocar o resultado final aqui, tá? Então, ó, a minha statement eu derivei em while condition statement. A condição eu derivei em XPR, operador relacional XPR. Esse aqui, o XPR virou termo, virou fator, virou designador, virou ident. Esse aqui, XPR virou termo, virou fator, virou número. E agora eu vou derivar a minha atribuição, que é o meu statement, que é o designador igual XPR. Designador vira o identificador. O XPR vai virar termo mais termo, que eu tenho que fazer o A mais 9. O termo vai derivar e chegar no identificador. E o termo vai derivar e chegar no número, beleza? Então, agora a gente pega o nosso algoritmo e aplica aqui. Ó. O primeiro passo diz o seguinte, para a gente retirar os detalhes sintáticos. Então, ó, ponto e vírgula vai sair, abre e fecha parênteses vai sair, e não tem mais nada para sair. Segundo passo, tirar os nós triviais. Então, isso tudo aqui é nó trivial, ó. Todo mundo que tem um filho vai sair, todo mundo que tem um filho vai sair, isso aqui sai, isso aqui sai.
e depois eu vou substituir quem? As minhas variáveis que ficaram pelos seus operadores. E aí a gente chega na seguinte árvore sintática abstrata. Perceba como que ela fica muito mais simples e enxuta do que aquela primeira versão, que é a árvore de derivação. Então olha só, pensando no código de 3 endereços, que nós já vamos ver nas próximas aulas, ele sempre utiliza a ideia de pilha e de recursividade, tá? Então, ó, o elemento A, o elemento 9, eu somo eles, estou lendo do jeito correto já, tá, gente? E aí, esse resultado eu pego, atribuo em x, 3 elementos de novo, e agora eu chego no meu while, que do lado esquerdo dele tem uma condição. A condição é A5 é maior, é assim que ele verifica, beleza? Então ele está verificando se A é maior que 5. E aí, se isso aqui for verdade, ele vai executar esse cara aqui. Beleza, pessoal? Essa é a árvore sintática abstrata. Deixo para vocês agora fazerem como exemplo a árvore sintática abstrata da seguinte expressão. Basicamente é derivar essa sentença e depois aplicar o algoritmo passo a passo, ok? E aí, pessoal, não deixe de tentar fazer esse exercício, tá? Se for necessário, refaça esses aqui que estão prontos, sem ver a solução, e depois confira se você conseguiu. Que aí, na hora que chegar esse exercício aqui, você vai conseguir fazer ele tranquilamente e me entregar sem maiores problemas, tá? Então, se você gostou dessa aula, dá um joinha pra gente, compartilha com seus colegas e até a próxima, pessoal. Valeu!